Em 2006, a história da exploração de petróleo do Brasil mudou. A camada pré-sal, com enorme potencial de produção de óleo e gás, foi descoberta. Uma área que poderá dobrar a capacidade das reservas brasileiras. Nós falamos que ela é uma nova fronteira exploratória, porque até a descoberta do pré-sal, o foco da atividade era na camada pós-sal, acima da camada de sal. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontece em profundidades em torno de 2.000 metros de água e 5.000 de sedimentos. Em termos mundiais, se eu furar 10 poços exploratórios e encontrar petróleo em 3, dá um índice de sucesso de 30%, isso é um resultado muito bom. No pré-sal, o índice de sucesso tem sido na faixa de 80%. O Brasil teria reservas de no mínimo 70 bilhões de barris de petróleo, que equivalem a uns 5 PIBs do Brasil. Por algo que vale 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, Estados Unidos, Inglaterra, as chamadas grandes potências, fariam e farão qualquer coisa. Espionaram e espionarão o que entenderem ser preciso. Na moita ou com a colaboração da própria Polícia Federal, fizeram no Brasil até o início dos anos 2000. Na marra, fazem e admitem fazer agora. Isso é absolutamente inaceitável. A Federação Única dos Petroleiros voltou a realizar manifestações nos principais aeroportos do país contra o projeto de lei 131 do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. A proposta reduz a participação da Petrobras na exploração do petróleo da camada do pré-sal. Um grupo de petroleiros foi também a Brasília hoje. Veja a reportagem de Welson Kalinowski. Os trabalhadores e representantes da Federação Única dos Petroleiros ocuparam as galerias do plenário do Senado Federal em Brasília. A pressão é para que seja respeitada a lei atual aprovada em 2010, que determina a Petrobras como operadora única dos campos do pré-sal, com uma participação de pelo menos 30% do consórcio vencedor de cada bloco licitado. Se o PLS 131, de autoria do senador José Serra de São Paulo, passar, a Petrobras perde esta condição. E o que chama a atenção no PLS de José Serra é que a proposta já tramita em regime de urgência, apenas 3 meses depois de ter sido apresentada aqui no Senado. Isso não é comum. Qualquer projeto de lei passa antes por uma análise mais profunda em audiências públicas. Por trás de toda essa pressa estaria o interesse das grandes exploradoras internacionais de petróleo. 2010, esse mesmo senador foi flagrado pelo Wikileaks trocando mensagens com a Chevron, uma companhia de petróleo estadunidense, aonde ele prometia rever o modelo de partilha para possibilitar o acesso dessas grandes empresas ao petróleo do Brasil. Então, portanto, há sim uma movimentação internacional e, lamentavelmente, existem políticos brasileiros que se movem de acordo com os interesses externos. Outra preocupação é que a aprovação do PLS 131 pode acelerar o desemprego no setor. Esse espaço que era ocupado por empresas brasileiras, agora passarão a ser ocupados por empresas internacionais. Superação. Essa palavra faz parte da nossa história. Foi a vontade de superar desafios que nos fez desenvolver novas tecnologias, ir além, que nos inspirou a mergulhar mais fundo, ir mais longe para encontrar soluções inovadoras, seguras e rentáveis. Foi encarar o desafio com planejamento e persistência que fez o nosso trabalho no pré-sal virar uma referência e conquistar em 2015 o prêmio mais cobiçado da indústria do petróleo no mundo, o prêmio OTC, Offshore Technology Conference. A conquista desse prêmio não começou agora. A Petrobras é conhecida por sua atuação em águas profundas e ultraprofundas. O pré-sal brasileiro é uma das maiores províncias petrolíferas em águas ultraprofundas do mundo. Para explorar e produzir petróleo no pré-sal, batemos um recorde. Hoje, o pré-sal é uma realidade. Operamos na área com segurança e rentabilidade. É aqui que a Petrobras realizou sua maior campanha de perfuração e completação de poços para o desenvolvimento de uma nova fronteira em águas ultraprofundas, com melhorias contínuas do desempenho de suas operações.
A Petrobras levou pouco mais de 30 meses entre a conclusão do teste pioneiro do campo de Lula e o primeiro óleo. Foi o mais rápido crescimento de produção de uma nova fronteira exploratória em águas ultraprofundas. 713 mil barris por dia estavam sendo produzidos apenas 8 anos após a primeira descoberta. Fornecer logística em volumes e prazos sem precedentes no Brasil exigiu soluções ousadas. Devido à grande distância da costa brasileira, 300 quilômetros, e da grande demanda por equipamentos de produção, o projeto incluiu a aquisição e operação de 20 sondas de perfuração, 47 navios de apoio, 3 embarcações de lançamento de dutos em águas ultraprofundas e 13 helicópteros. A atuação da Petrobras no pré-sal nos levou ao desenvolvimento de novas tecnologias que serão utilizadas por toda a indústria do petróleo e gás. Mais do que inovações tecnológicas, o trabalho da Petrobras no pré-sal brasileiro é um legado valioso para toda a indústria do petróleo e gás mundial. Um legado desenvolvido por uma equipe movida pelo desafio e que está sempre pronta para superar outros limites e celebrar novas conquistas. Em 2013, foram 9 plataformas construídas. Até 2020 serão mais 30 plataformas e a nossa produção no Brasil vai aumentar de 2 para 4,2 milhões de barris de petróleo por dia. A melhor maneira de inspirar um país é começar a construir o futuro agora. A presidenta Dilma Rousseff sancionou nesta segunda-feira a lei que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Na prática, isso significa que a partir de agora começam a ser destinados mais recursos para creches, escolas, hospitais e postos de saúde de todo o país. São cerca de 112 bilhões de reais a mais só do governo federal para financiar os dois setores nos próximos 10 anos. A reportagem é de Paulo La Sálvia. A lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff cria novas regras para o destino dos royalties de petróleo. Royalties são os valores pagos pelas empresas produtoras aos governos para ter direito à extração em terra e no mar, já que essa exploração causa impacto ao meio ambiente. Na prática, funciona mais ou menos assim. De cada barril de petróleo que as empresas tiram, entre 10% e 15% do total do dinheiro arrecadado é dividido entre o governo federal, estados e municípios. A partir de agora, pela nova lei, 75% dos royalties cobrados sobre o petróleo extraído fora e dentro do pré-sal terão que ser investidos pela União, estados e municípios na educação. Os outros 25% vão para a saúde. Com o novo cálculo, só o governo federal terá para investir nas duas áreas 112 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Além disso, também existe um fundo social criado em 2010 para receber os recursos do petróleo extraído do pré-sal. Com a nova lei, metade de todo esse dinheiro deverá ser investido na educação. Atualmente, o fundo conta com mais de 650 milhões de reais. Já a porcentagem do Fundo Social para a Saúde ainda vai ser regulamentada. Os royalties são exatamente para preparar o Brasil pós-petróleo. O significado mais profundo dos royalties é preparar o país para viver sem aquela riqueza que não é renovável. Como é uma riqueza não renovável, nós precisamos construir uma base sólida que permita o país viver sem o petróleo. E essa base sólida é a educação. É ela que pode preparar o país para a sociedade do conhecimento, formando talentos, produzindo pesquisa, produzindo ciência, tecnologia, inovação, que só investindo na educação nós poderemos dar esse salto, inclusive para descobrirmos e desenvolvermos novas fontes de energia. E você conseguiu. Chegou onde ninguém no mundo tinha conseguido chegar antes. A Petrobras descobre é a primeira empresa do mundo a produzir no pré-sal. Mas não foi nada fácil. Agora, você dá uma olhadinha para trás e refaz o longo caminho que você andou. Em 4 de setembro de 2010, a Petrobras passou a ocupar o segundo lugar entre as empresas.
da gasolina nas pistas vem chamando a atenção de outros. É pioneira na exploração de petróleo em águas profundas. Está reavaliando a Amazônia se utilizando. O FRJ assina o convênio para a criação do recente construção. A refinaria de Duque de Caxias será mais completa. Em 1953, Getúlio Vargas assinou a lei que garante Essa luta vale a pena. Acredita. Vai ser lançada hoje às 3 horas da tarde a Frente Ampla em Defesa do Pré-Sal. A ideia é fazer uma ampla mobilização contra um projeto de lei de autoria do senador José Serra, que compromete a destinação dos royalties para a educação. E quem conversa sobre esse assunto com a gente, aqui no estúdio, é o presidente do sindicato APOC, Anísio Melo. Boa tarde, Anísio. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Bem, de que forma esse projeto ele iria afetar esse repasse de recursos dos royalties? Primeiro, a gente está tentando construir uma grande frente ampla, né? Que reúne os movimentos sociais para defender a riqueza maior que nós temos hoje, que é o pré-sal. Queremos defender a permanência da exploração do pré-sal com o monopólio da Petrobras e sob o regime de partilha. Apenas no regime de partilha é que são garantidos que esses royalties e 50% do fundo social do pré-sal sejam destinados para a educação, 75%. O projeto do senador Serra, ele vem remando contra a maré. Ele vem para desarmar a possibilidade dos recursos, né, originários da exploração pré-sal poderem ser destinados para a educação e para a saúde. Porque ele tira o regime de partilha, tira a exclusividade da Petrobras e, consequentemente, do Brasil, de ter a soberania sobre o pré-sal e retira os 75% dos recursos que seriam destinados para a educação para o nosso avanço. Por isso, somos em defesa da educação e contra o PL 131. O problema não é a situação econômica. O próprio ministro Levi diz que a situação econômica do Brasil não é um bicho de 7 cabeças. Ainda mais agora que o real está desvalorizado e o câmbio, portanto, está naquela posição de que gosta o Padim Pá de Serra. Câmbio desvalorizado. Por falar nisso, de que vive o Serra? O problema não é econômico, o problema é político. O problema é tirar o governo de dentro do palácio e, segundo Lula, a presidenta Dilma se convencer de que ela ganhou a eleição. É como diz o Stedley, é ir para a rua. E tem uma maneira muito fácil de ir para a rua, uma maneira convincente, que toca no peito de cada brasileiro. É empunhar a bandeira do nacionalismo, que ninguém segura essa bandeira, está aí solta. Pode qualquer um pegar. Pegar a bandeira da Petrobras. A Petrobras. Todo brasileiro sabe o que significa a Petrobras. Fazer assim como alguns ídolos do passado, alguns estadistas, pegar a Petrobras e sair com ela pelas ruas.